Olá, meus irmãos, continuamos a nossa conversa então sobre Bíblia, estamos ainda falando de Abraão, nosso pai na fé, agora vendo o sacrifício que Abraão é convidado a fazer do seu filho Isaque. Já vimos que o desejo, o pedido de Deus não é a intenção de ver Isaque sacrificado, mas sim provar a fé de Abraão. E Abraão, por sua vez, ele aceita prontamente porque Abraão acredita que Deus será capaz de ressuscitar o seu filho. Eu gostaria de ler um comentário que é feito por Orígenes, né? Orígenes ele faz meio que um diálogo, como se ele falasse com Abraão. Orígenes é um dos pais da igreja, né? Assim como Santo Agostinho, filósofo, escritor, viveu no século III em Alexandria, no Egito, e morreu no ano de 254 depois de Cristo. Ele diz assim: Ficai aqui, eu e o menino iremos, e quando adorarmos, voltaremos a vós. Diga-me, Abraão, dizes a verdade aos criados quando afirmas que vais adorar e que voltarás com o menino? Ou estás mentindo? Se dizes a verdade, não tens a intenção em oferecê-lo em holocausto. Se mentes, a um patriarca tão grande não lhe convém mentir? Portanto, o que pretendes com essa frase? Digo a verdade, responde Abraão. Ofereço o menino em holocausto, por isso levo comigo a lenha. Porém, volto com ele a vós, porque creio, e esta é a minha fé, que Deus é poderoso para ressuscitar dentre os mortos. É interessante, né? Um comentário que é feito já por Orígenes no século III, né? E por volta do ano 200, né? Ele morreu em 254. É um comentário muito profundo e já faz essa leitura, né, da fé de Abraão na ressurreição. Então, né, sem dúvida nenhuma, cada vez isso reforça mais, né, essa visão que a gente já tem da fé fantástica que Abraão tem. Bom, nós seguimos a nossa leitura então no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Para entender melhor, né, o que aqui aconteceu, nós teríamos que também nós nos colocarmos, né, no lugar de Abraão. Só o fato de ouvir de seu filho nessa fala, meu pai, já é de cortar o coração de qualquer um, né? Para quem é pai, né? Para quem é mãe, que ama o seu filho, que é apaixonado por seu filho, né? Que sente orgulho do seu filho, mais ainda, né? Um pai, uma mãe cujo filho é único, né? Aquele filho que é paparicado, que é mimado, né? Que é desejado, que é o filho da promessa. Imagine, né? O pai caminhando com seu filho para esse momento crucial, né? Lado a lado, caminhando juntos. Isso deve ter causado uma dor enorme no coração desse pai. A palavra de Isaac aqui chega a ser uma tentação, né? Meu pai. Imagine o quanto essas palavras devem ter feito Abraão estremecer, né, em seu coração nesse momento. E aqui, vendo o sofrimento de Abraão, nós também lembramos um outro sofrimento. O tamanho do sofrimento de Deus quando caminhando para a morte, né? Cristo no jardim das oliveiras, entre gemidos, suor e lágrimas, diz também: Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas antes não se faça a minha, mas a tua vontade. Aqui também se faz uma outra reflexão, né, sobre essa questão da obediência. Né? O que é ser obediente ao Pai? Isso vale tanto para Cristo como também vale para Abraão. Né? Ser obediente a Deus é saber, né, que estão indo para uma direção,
né? Aqui nesse caso para a morte, né? Tanto Cristo como Abraão com seu filho Isaque, e sabem que o Pai tem poder para mudar a situação, tem poder para mudar a história, tem poder para fazer algum milagre, para não permitir que isso aconteça, mas a obediência vem justamente no fato, né, de esperar até o último instante, sabendo que o Pai podia ter feito, mas se não fez ou se não faz, é porque é assim a vontade do Pai e obedece, né? Essa é a atitude de Cristo e essa também vai ser a atitude de Abraão, né? Vão, esperam em Deus, sabem que Deus tem poder, mas não colocam Deus à prova, né? Não colocam Deus à prova, se és meu Pai, então me faz isso. Não. Né? A palavra de Cristo, Pai, se possível, afasta, mas antes de tudo, faça-se a tua vontade. Gênesis 22, versículo 8. Deus respondeu-lhe a Abraão: providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Talvez aqui nós também tenhamos uma profecia de Abraão sobre o Cristo, né? Filho único, cordeiro sem mancha, que será oferecido para o holocausto, né? Lá em João capítulo 8, versículo 56, diz assim: Abraão, é Jesus falando, né? Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e ficou cheio de alegria. Então aqui nós temos um mistério, né? Talvez entenda-se que Abraão, nesse momento, tenha vislumbrado, né, que Deus oferecia uma ovelha, um cordeiro para o sacrifício, para o holocausto, e essa ovelha, esse cordeiro já seria Jesus, né? Gênesis 22, versículo 9. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e pôs sobre o altar em cima da lenha. Aqui nós temos uma cena, né, que ao nosso olhar, né, de pai, de mãe que ama seus filhos, algo que é para nós inconcebível, né, algo que aqui nos foge totalmente à razão, né, não dá para descrever nesse momento nem a dor do pai e nem a angústia do filho, né? E é interessante que o filho silenciosamente obedece ao pai, né? O filho não reluta, o filho não briga com o pai, né? O filho não sai correndo, não diz que é isso, pai tá doido, né? Sou novo, tenho a vida toda para viver. Nada. O filho é totalmente obediente. E aqui nós ligamos novamente, né, os dois mistérios, tanto de Isaac como de Cristo, né? Jesus que também obedece, né, silenciosamente, é manso, é açoitado, é humilhado, é escarnecido, né? O que acontece aqui não pode ser explicado pela razão, né? Apenas pela fé. E diante desse mistério todo, nós só podemos, é claro, contemplar. No capítulo 22, versículo 10, vai dizer assim: depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. Então, aqui o momento mais dramático, né? Tanto para o pai como para o filho, né? Abraão, confiante, vai, né? Vai até o último instante, né? A obediência, né, com que fazemos as obras que são da vontade de Deus nos levam à salvação. E aqui obediente o pai, obediente também o filho. Tem uma outra passagem que nos ajuda também a entender esse momento, que Tiago, capítulo 2, versículo 20 a 24, diz assim: Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vê como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu as escrituras que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Depois em Gênesis 22, versículo de 11 a 12, o anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu Abraão. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus,
pois não recusaste teu próprio filho, teu filho único. Bom, aqui fica bem claro, né, essa situação de que Deus nunca quis a morte de Isaac, mas sim a fé de Abraão, né, coisa que Abraão ainda não tinha consciência, né, do tamanho da sua fé. Deus, né, somente Ele sabe do tamanho da fé de cada um de nós. Né? Nem nós sabemos o tamanho da nossa fé. Não sabemos a dimensão, né, da riqueza da fé que pode existir dentro de cada um de nós. Então, por isso, muitas vezes, Deus nos coloca diante de determinadas situações para conhecermos o que? A força da fé, né, o tamanho da nossa fé. Quantos de nós nos deparamos, né, diante de situações de um pai, de uma mãe, né, que vê às vezes, né, o seu filho amado, doente, que vai, né, se esvaindo, vai deixando, né, por causa da doença, pouco a pouco, dia a dia, e o pai e a mãe não reclamam de Deus, né, não se revoltam, muito pelo contrário, colocam, né, nas mãos de Deus, pede a Deus apoio, pede a Deus ajuda, pede a Deus, né, que, se possível, que mantenha ainda o filho vivo, né, aqui sobre a face da terra. E quando, né, o filho parte, o filho morre, o pai e a mãe ainda têm coragem de dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, todos nós estamos sujeitos a isso, né? São os mistérios que acontecem em nossas vidas, assim como aconteceu, né, com Abraão e também com o próprio Jesus, que no Jardim das Oliveiras, apavorado, angustiado, suando sangue, aonde ele diz: meu Pai, meu Pai. Nossa fé nessa hora é que vai. A nossa fé nessa hora é que nos vai dar o quê? Nos vai dar equilíbrio, nos vai dar serenidade e não vai nos fazer blasfemar, né? Não vai nos dar um destempero, agressividade, né? Como quem é ateu nessa hora, que ainda ofende, que ainda insulta, né? Que ainda agride o nosso Senhor Jesus Cristo, que ofende a Deus, né? Com tantas reclamações, né? Com tantas injúrias. Como nos diz São Pedro: e sejais sempre prontos para dar a razão da vossa fé, mas fazei-o com suavidade e respeito. Até o próximo vídeo.